né, no meu entender, foram gravíssimos. Volto a falar, é um problema do Palmeiras com a CBF, mas assusta pelo tom das palavras, pelo tom do que foi escrito e por essas outras situações que eu falei. Questionar a idoneidade e lisura em busca de benefício esportivo é inaceitável e tem que ter punição dura. Tem que ter. E a CBF tem que ser muito dura ao traçar essa linha da regra do jogo. Salve, nação! Saudações rubro-negras! Fiquem agora com um corte que eu separei para vocês aqui da entrevista coletiva de Marcos Braz e Bruno Spindel falando sobre o assunto Palmeiras. Palmeiras que está criticando a CBF, Palmeiras que está acusando a CBF. Leila Pereira deu entrevista criticando a CBF e acusando a arbitragem. Marcos Braz e Bruno Spindel responderam: imagina se a torcida do Flamengo fosse na CBF fazer protestos, o que viraria o Rio de Janeiro, né? Cara, o corte tá bem legal, fica aí até o final, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ativa o sininho. Vamos lá, vamos curtir! Boa tarde, Braz e Spindel. Vou perguntar ao Braz, mas o Spindel pode ficar à vontade se quiser complementar. Essa semana a gente está tendo um debate bem quente no Brasil em relação ao tema de arbitragem, num debate que se iniciou entre CBF e Palmeiras, e aí eu pergunto sobre isso porque no sábado o Flamengo tem um jogo contra Palmeiras, a CBF já tinha sido dura na nota, o Palmeiras respondeu e ontem o Palmeiras se posicionou de determinada maneira em que seu treinador e seus jogadores não deram entrevista depois do jogo, apenas a presidente Leila Pereira falou antes da partida e deixou claro esse incômodo com a comissão de arbitragem. Ontem o Palmeiras voltou a se manifestar sobre um lance que eles acreditam que foi prejudicial no clássico contra São Paulo. E aí eu queria saber como vocês estão acompanhando isso, se há alguma preocupação do lado do Flamengo, já que é um tema da semana e uma semana em que teremos um Palmeiras e Flamengo muito próximos na tabela. Com certeza nós estamos acompanhando. Num primeiro momento, ele não se refere ao Flamengo. É uma situação, é uma queixa do Palmeiras com a CBF. A CBF foi dura na resposta, o Palmeiras foi mais duro ainda no que passou para a imprensa. O que não pode acontecer, que nós estamos com quantas rodadas aí? Me ajudem aí. 13? 13. 13 para 14 rodadas. O que não pode, pela extensão ainda que falta no campeonato, se possa ter uma pressão dessa em cima da arbitragem e da comissão de arbitragem para que falando que o sistema não interessa do Palmeiras ser campeão 2 vezes. O Flamengo foi campeão 2 vezes agora, aí há pouco aí. Enfim, é muito preocupante. E mais preocupante ainda, eu não quero ser irresponsável no que eu vou falar, mas é mais preocupante ainda a torcida do Palmeiras vir fazer pressão aqui na CBF. Porque também, se o Flamengo, se a gente acordar aqui querendo fazer pressão, imagina a torcida do Flamengo querer fazer pressão ali na CBF. Eu acho que não vai ser bom ali para o hospital em frente, não vai ser bom para nada. Ali nem para o Barra Shopping, vai chegar lá no Barra Shopping. Então, assim, a gente tem que ter cuidado em algumas explanações, exposições, para que a gente não possa tirar às vezes, uma reclamação fora de um tom que possa para um caminho que ainda está muito cedo para que esteja no tamanho dessa gravidade. Né? No meu entender, foram gravíssimos. Volto a falar, é um problema do Palmeiras com a CBF, mas assusta pelo tom das palavras, pelo tom do que foi escrito e por essas outras situações que eu falei. É assustador, mas a gente não está não acompanhando, a gente está atento e espero que quem cuida da arbitragem, espero que o presidente da comissão de arbitragem se
se está dentro de um processo de protocolos lá, que siga tentando melhorar sempre, mas sem ajoelhar para nenhum tipo de forçação de barra. Mandou bem, Brás. Aqui Mandou bem. Que o Marcos falou, assusta. Eu acho que a CBF, primeiro, fazer uma declaração aqui, que a gente confia plenamente na idoneidade da instituição, dos seus profissionais e também na competência e idoneidade começando do pelo presidente da comissão de arbitragem, do Wilson Seneme, dos profissionais que trabalham no departamento. A gente tem essa confiança. Agora, a regra do jogo, e aí eu não estou falando dentro do campo, eu estou falando dentro do que pode ser feito fora do campo, ela tem que ser muito clara e as punições têm que ser muito severas para quem não respeita a regra do jogo. Questionar a lisura e idoneidade publicamente das pessoas que trabalham lá e dos árbitros e das decisões, eu não estou falando que não tem erro de arbitragem, pode ter erro de arbitragem para todos os lados e acontece, como a gente erra, como o treinador erra, como o jogador erra, como o quarto árbitro erra, bandeira erra, o VAR erra, tudo isso pode acontecer. Questionar a idoneidade e lisura em busca de benefício esportivo é inaceitável e tem que ter punição dura. Tem que ter. E a CBF tem que ser muito dura ao traçar essa linha da regra do jogo. Senão, vira bagunça. É isso aí. Vamos para as duas últimas aqui. Melina Reis, do Portal Norte SBT Manaus, Brás e Spindel. Só para eu voltar nessa questão do Rossi, da pressão, acho que talvez o Brás possa falar mais, só queria entender se foi algo que, se aconteceu algo extracampo, ou se só foi uma pressão ali na disputa entre Flamengo e diretoria do Boca, nessa negociação, quando você fala que teve uma pressão, vocês agradeceram a família por terem se dispostos à situação. Então, eu queria saber se tem, né, quando a gente fala principalmente de futebol argentino, né, e o nível de calor das torcidas, se teve algo extracampo também, ameaça, enfim. E, só para fechar nessa questão da janela de transferências, né, o presidente do clube, no começo do ano, falou que o Flamengo tinha fechado a cota de venda de atletas. Então, nessa janela agora, a prioridade tem uma posição definitiva, se a prioridade é só para contratar ou existe ainda alguma possibilidade, como essa proposta aí que foi ventilada para o Matheus França, se existe uma possibilidade ainda de considerar a venda de jogador. Obrigada. Em relação ao Rossi, até para deixar bem claro, foi em função de como o Boca queria renovar com ele. O Boca gostaria de estender o contrato e, sabendo que o tempo corria contra o Boca, em função de que faltavam 5 meses e meio, ali 6 meses, para se acabar o contrato, na preocupação de não ter nenhum ganho financeiro, o Boca, e sempre isso é uma situação até dentro da normalidade dentro do clube, você chega, pega, você pressiona no bom sentido do seguinte, olha, eu tenho jogadores aqui que têm 3, 4 anos de contrato, você está 4 meses, 5 meses de contrato, vão jogar os que estão no... É nesse sentido aí. É lógico que a torcida do Boca ficou chateada, ficou muito chateada com uma renovação. Evidente que o jogador aqui ia se esquivar um pouco desse tema, por razões óbvias, e fez ele muito bem. Só que ele foi meio que colocado de uma maneira um pouquinho distorcida essa não renovação dele. Porque o Rossi, desde um primeiro momento, quando a gente fez a proposta no papel, o Rossi tentou a renovação com o Boca. Mas as coisas não chegaram, aí eu não posso emitir uma opinião, o jogador deve ter feito uma pedida, o Boca fez a sua oferta, é uma tratativa normal, só que foi esgoelando, foi passando o tempo, e quando a gente sentiu que a gente podia fazer a inserção, dar o bote no jogador, foi isso que foi feito. Mas já dentro dos 6 meses, já dentro
tecnicamente já não tinha mais nenhum tipo de punição, nem para o Flamengo, nem para os dirigentes que estavam nesse processo de negociação. Volto a falar, dentro dos 6 meses em que você já não tem mais assédio, que você não tem mais nenhum tipo de problema e dentro da regra do jogo. Última pergunta. Braz. Aqui. Eu volto. Não, em relação, olha só, a partir do momento que tem uma declaração do presidente, vai valer a declaração do presidente. Eu não me recordo, não recordo mesmo desta declaração dele, mas se ele disse que a cota de venda acabou, ele é que manda a cota de venda acabou. Se por um acaso tiver alguma proposta, a gente mostra para ele e ele analisa. Mas fica o dito que o presidente falou. Você, na segunda-feira, falou que não controlava o que pudesse chegar, inclusive uma Arábia Saudita, talvez uma Europa chegando para tirar jogador do Flamengo. Na própria segunda, veio a informação de que Jorge Jesus teria pedido Pedro lá no Al Hilal e o Al Hilal teria oferecido 6 vezes mais o salário que o jogador ganha aqui no Flamengo. Chegou alguma coisa para vocês? O próprio Jorge Jesus tentou sondar com você ou com o Bruno a possibilidade de liberar o Pedro para ir para lá? Como é que está essa situação do Pedro? Ou ficou só entre o Al Hilal e o jogador? Olha, para o Flamengo, em relação a qualquer tipo de proposta oficial, não chegou absolutamente nada. O Jorge também não sondou nada comigo. Também, o Jorge, em nenhum momento eu falei com o Jorge, até já tem um bom tempo aí que eu não falo com ele. Então, assim, não tem absolutamente nada. Não sei se um pouco mais na frente se vai chegar alguma coisa oficialmente, mas oficialmente até agora nada.